Olá para todo mundo, sejam bem-vindos, welcome! Daqui a pouco daremos início à nossa aula 10.2 de Review and Exercise. Let's begin? Aula 10.2 e o título foi Can you play any sport? Você sabe jogar algum esporte? Você pratica algum esporte? E aí? Aí o objeto de estudo foi sobre o verbo modal can, que é um verbo muito fácil de ser aprendido, assim como todos os verbos modais. E aqui nesta aula ele teve mas a ideia de habilidades, para falar sobre habilidades. E a gente falou muito sobre esportes também, certo? Então temos alguns esportes aqui, algumas palavras referentes aos esportes, que são soccer, futebol, que significa futebol. Porém, o soccer é aquele futebol que a gente conhece mais no campo, com tantos jogadores. E o futebol é aquele futebol americano. Eles usam capacete, é uma coisa mais violenta, digamos assim. Swimming, que é a natação. Cycling, o ato de você andar de bicicleta, né? No caso, o ciclismo, não o ato, exatamente, o ciclismo é o esporte. Judo, judô, running, o atletismo seria o atletismo. Skateboarding é aquela questão do skate, né? De praticar o skate, andar de skate. E aí temos as frases com o verbo modal can. Então, basicamente, para fazer uma frase na afirmação, ele sempre vem, modo de dizer, né? Vem do lado do seu sujeito. Aqui no caso é o he, o pronome pessoal he. Então, he can swim. Logo depois, a ação, um outro verbo que acompanha esse can. E esse verbo ele não vem acrescido da partícula negativa ou da partícula to. Porque o verbo modal você não precisa que o outro verbo logo em seguida, que no caso é o swim, venha esse to para deixar o meu verbo sem estar conjugado. Então, he can swim, ele consegue nadar, ele tem essa habilidade de nadar, ele sabe nadar. Can you play soccer? Você sabe jogar futebol? Para fazer perguntas, sempre o can na frente, que é o verbo, ele passa para frente do sujeito, que aqui é você, you, e logo em seguida o restante das palavras, seguidas do verbo play e do esporte soccer. Para você fazer as respostas, que são chamadas de short answers, respostas curtas, que isso é muito comum no inglês, ter essas respostas curtas, você, para usar o can, só faz da seguinte forma. Positive answers, respostas positivas, você vai usar o yes na frente, essa vírgula para fins de escrita, ela precisa vir. Logo em seguida, I can. Sim, eu consigo, né? Sim, eu posso. Você vai adaptando a sua tradução. No, I can't. Na negação, porque você precisa desse not, que está aqui contraído na sua forma contracta junto com can, para dar a ideia de negação. Você também poderia falar no, I cannot. Mas nas short answers é muito mais comum aparecer desta forma contraída. No, I can't. E para fazer uma frase na negação, se eu quero, por exemplo, negar esta afirmação aqui, he can swim, a única coisa que você deve fazer é acrescentar o not logo depois do verbo can, certo? He can swim, ele não consegue nadar. Lembrando que eu posso também escrever assim, cannot, ele juntou, certo? Assim como eu também posso optar por fazer da forma contracta também numa frase negativa. He can't swim, he cannot swim, é a mesma coisa. Ok? Temos aqui aquela questão do play, do do e do go para falar sobre esportes. Olha aí a language note para vocês. Eu já vou colocar todas as informações aqui. A gente usa o play, tá? Para esportes com bola, ball sports, ou esportes com time, team sports. Então temos aqui play soccer, envolve time, envolve bola, play basketball. E aí não é interessante fazer a tradução disso aqui, porque todo mundo sabe, né, que se trata de basquete. E acabei fazendo mesmo assim, mas tudo bem. Play dodgeball, agora sim, alguém sabe o que significa dodgeball? É aquela nossa famosa queimada. Dodgeball, play tennis,
certo? Que é jogar tênis. E aí, com do, você vai usar com o quê? Com times que não têm esportes, ou esportes que não têm time. Ah, tem tá doido. Esportes que não têm times, certo? Aí você usa o do. Por exemplo, gymnastics, do gymnastics. Praticar ginástica, do athletics. Beleza? Aí você usa essa questão do quando não tem times. E quando se trata de go, você vai usar com esportes que terminam com o ing, aquele sufixo ao fim da palavra. Lembrando que todas essas palavras aqui, elas são verbos, e quando ela é acrescida desse ing, há uma mudadinha nelas, tem uma mudança na verdade. Por exemplo, o verbo run, que vem do verbo to run, correr, ele fica running, tendo mais um N aqui acrescido, porque ele é termina em CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Vou acrescer mais uma consoante para poder acrescentar para poder colocar o meu ing. Então fica running, de uma palavra pequena ele fica grandona desse jeito. Então go running é o ir correr, go swimming, a questão da natação, go cycling, aquele esporte com a bicicleta, go sailing, que é o velejar. Muito bem? Bem simples, bem prático. Chegou o momento da exercises, as atividades de sala. Tá bem simples, tá bem prático? Be right back. I'm back. Let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de tirar nossas questions, nossas dúvidas, que tenho certeza que foram zero. Porque temos aqui um texto, tá? Um texto a little bit big, um pouquinho grande, not so much, não muito. E aí temos uma questão que fala o quê? De acordo com o texto, a gente vai assinalar a alternativa correta, é a alternativa que está certinha. Então temos lá, todas as escolas no Reino Unido oferecem os mesmos esportes. O esporte mais popular é o futebol, jogado tanto por meninas quanto meninos, da letra B. Na letra C, algumas escolas planejam oferecer mais atividades físicas. Na letra D, não há oportunidades de praticar esporte fora da escola. É bem estranho, sempre tem uma ou duas alternativas que não faz muito sentido, né? Então essa letra D aí eu já nem vou dar muita moral para ela. A letra E. Ao completar 14 anos, o aluno não é mais obrigado a praticar esporte na escola. Será? Let's find out, vamos descobrir. Olha só, o texto se trata de quê? Esporte na escola, sport at school. Bem simples, bem prático. E aí a gente vai começar a leitura deste texto, certo? Let's begin. Do you do sports at school? Você pratica esportes na escola? In the UK, everyone has to do some sort of sports at school until the age of 16, but it's not just football or netball these days. No Reino Unido, todos têm que praticar algum tipo de esporte na escola até os 16 anos. Mas hoje em dia não é apenas futebol, ainda não desliguei em inglês, peraí, futebol e netball, que é um joguinho com bola também, tá? Eu não sei explicar mais ou menos como ele é, mas é um joguinho lá. All pupils in the UK have to do PE or Physical Education. Que é isso? Todos os alunos no Reino Unido têm que fazer educação física, que eu posso chamar também de PE, né? Certo? Falando em inglês, PE. Physical Education, educação física. At school until they are 16. Olha aí, a gente já cancela aquela informação lá naquela alternativa que diz que eles só praticavam até os 14 anos. Aqui não, eles têm que praticar, tem educação física na escola até a idade de 16 anos, certo?
The sports you can do at school depend on your school as each one offers different activities. Então, assim, o esporte que você pode praticar na escola depende da sua escola, pois cada uma oferece atividades diferentes. The most popular sport at school is football, played by girls and boys. Essa alternativa já chama minha atenção, porque lá na nossa atividade, tá dizendo bem aqui, presta bem atenção. Tá dizendo aqui, o esporte mais popular é o futebol, jogado tanto por meninas e meninos. Ele só tá pedindo uma alternativa correta. Essa besta está extremamente parecida, é o que está dizendo lá no meu texto, bem no início. Então, obviamente, só pode ter sido a alternativa de letra B. Então, quem marcou a letra B, parabéns. Mas aí a gente vai continuar lendo o texto para saber o que ele fala mais. Beleza? Então, vamos lá. Pupils play all the traditional team games such as rugby, field hockey, netball, and rounders, or do individual physical activities like athletics or gymnastics. Beleza? Os alunos jogam outros jogos tradicionais de equipe, como o rugby. Esse rugby é um jogo, salvo me engano, muito popular lá na Inglaterra. E, inclusive, ele é bem violento, mais violento que o futebol. Certo? Hockey em campo. Netball, que não tem essa tradução, vai ficar netball mesmo. E rounders, ou fazem atividades físicas individuais, como atletismo, atletismo. E olha só, ou ginástica, certo? Today, some schools offer more modern sports and physical activities such as dance, fitness or dodgeball. Então, assim, hoje algumas escolas oferecem esportes mais modernos, atividades mais modernas, atividades físicas mais modernas, como dança, certo? Alguma coisa mais fitness, talvez um tipo de ginástica, não sei dizer exatamente, or dodgeball. Dodgeball é a queimada, certo? Nossa famosa queimada. On average, 14 to 16-year-olds do about 100 minutes of sport a week at school, but this reduces to 30 minutes a week for 17 and 18 years old. Em média, jovens de 14 a 16 anos praticam cerca de 100 minutos de esportes por semana na escola, mas isso reduz para 30 minutos por semana para jovens que têm 17 ou 18 anos. Certo? Muito bem. E aqui o restante do texto. Pupils who enjoy physical education can do out of hours school sport at a school, sports club, after school or at lunchtime. O que é isso? Os alunos que gostam de educação física podem praticar esportes escolares fora do horário de expediente em um clube de esportes da escola, depois da escola ou na hora do almoço, no lunchtime. Schools often have teams that play in intra-school, within the school, and inter-school, between two or more schools. O que é isso? Então, olha só. As escolas muitas vezes têm equipes que jogam em ligas e competições intraescolares, que são dentro da escola, e interescolares, entre duas ou mais escolas. Many schools... tem between two or more schools, leagues and competitions, certo? Many schools also have links to sports clubs in the same town or city. O que é isso? Esses clubes esportivos locais? Aliás, desculpa, muitas escolas também têm links para clubes esportivos da mesma cidade. Esses clubes locais, these local sports clubs, work together with schools to encourage young people to do more sports. Então, eles trabalham em conjunto para encorajar esses alunos a praticar mais esportes. Então, eles têm muito tipo como posso dizer? Sumiu a palavra aqui.
lá eles realmente praticam esportes, eles são muito encorajados a fazer isso mesmo. Então, a letra B como questão correta e na 2. Um dos esportes praticados pelos alunos no Reino Unido é o dodgeball, que a gente gosta bastante também, que é a queimada. Assinale a alternativa que apresenta a forma correta de pergunta com can, juntamente com os verbos do, go e play. Então, vocês lembram lá, né? Aquela questão do usar o do, go e play com sports. Então, assim, se eu faço uma pergunta com can, lembra que o can vem na frente para fazer pergunta. Qualquer pergunta em inglês, se não é o verbo na frente, você vai usar um pronome interrogativo. Então, na letra D e na letra E, a gente já descarta, porque não faz uma pergunta correta usando sujeito na frente. Então, sobra A, B e C, e você deveria agora... O que queria diferenciar entre A, B e C é justamente o uso do go e do play com a palavra dodgeball, que é um tipo de esporte que usa bola, certo? E tem times. Então, para aquele que usa bola e tem times, você vai usar o play. Então, resposta certa, letra C. Can they play dodgeball? Muito bem. E na questão 3, completar as lacunas play, do e go, certo? Com aquelas coisas, aquelas situações que a gente comentou. Então, na número 1, a gente está falando de athletics, certo? Atletismo. E aí eu vou falar como I do athletics at school. Pratico atletismo na escola. E na 2, I can, tennis, soccer, basketball, American football and baseball. Então, aqui só pode ser, obviamente, o play, o mais conhecido para essa questão dos esportes. Tenho certeza que todo mundo já conheceu o play para falar sobre esportes. Então, I can play tennis, soccer, basketball, American football and baseball. Então, eu consigo jogar, eu sei jogar aí o nome dos esportes, tênis, futebol, basquete, futebol americano e beisebol. Número 3, every Sunday morning, cycling. Então, eu tenho ing aqui, só sobrou o go, então, obviamente, você vai usar o go para esse tipo de esporte. Every Sunday morning I go cycling. Todo domingo de manhã eu vou andar, né, de bicicleta. Muito bem? Aquela questão de fazer o pedal. Muito bem? Na 4, leia as informações abaixo sobre as habilidades do aluno Lucas e escreva em inglês o que ele sabe e não sabe fazer. Então, a gente tem aqui 2x, dizendo que ele não sabe, mais o terceiro, e 2 coisas que ele tem habilidade. Então, do gymnastics, para falar que ele não sabe, então se é Lucas, é a mesma coisa que ele. Então, seria como, he can't do gymnastics. Então, você iria usar do gymnastics no final, e antes você colocar ele não consegue, né? Ele não sabe, he can't. Então, no dance, então é he can. He can't, ele também não sabe dançar, tem um X aí, então é he can't dance, beleza? He can't dance. Aí, no caso, você não vai precisar usar o go aqui, né? Go dancing, porque não tem ing. Então, he can't dance apenas, ele não sabe dançar, o ato de dançar. Play rugby, ele sabe, he knows. Então, he can play rugby. E play soccer, he can play soccer, ele sabe jogar futebol. E do jiu-jitsu, ele sabe? No, he doesn't know, ele não sabe. He can't do jiu-jitsu. Vai ficar assim, he can't, beleza? Can't. Ah, teacher, eu escrevi diferente, eu escrevi cannot. Não tem problema, se você colocou cannot também tá certo, inclusive mais certo ainda, porque esta forma do cannot separado é a mais correta. And that is over. Acabou, it's over. Espero que vocês tenham acertado tudinho. Tava muito simples, muito fácil. And see you next class. Bye bye.